Oi pessoal, hoje a gente vai iniciar a sexta aula. A gente está fazendo uma série, a primeira aula é um tema, a segunda é o segundo tema, dentro do contexto de um tema só, que é o princípio. Porém, a gente está explicando o que é o princípio em vários pontos de vista para você ficar melhor afeiçoado, né? Hoje o tema, o ponto de vista da paisagem. A paisagem, ela reflete química. Ela te dá uma paz ou ela te dá uma tribulação. É igual quando você faz uma poluição visual, né? E na química, o nosso corpo inteiro ele interage com química. Se você escutar música, uma música te alegra ou ela te entristece. E exercício físico é química, ele vai te gerar um bem-estar muito grande depois que você executar sua sequência ali, ele vai te disponibilizar uma melhor ação do decorrer do resto do seu dia. Então, a alimentação é química, o que você come, se você está comendo muitas coisas benéficas, com proteínas, com vitaminas. Se você está entrando em colapso, na verdade, né, devido à alimentação incorreta, você também vai sofrer as consequências. Então a química internamente dentro do nosso corpo, ele faz com que as nossas ações e consequências sejam geradas também, como na psicologia. Algumas aulas atrás a gente estava dando muito exemplo de psicologia, o que é o princípio do bem e o que é o princípio do mal, né? Dando uma recapitulada lá atrás, quem não assistiu, volta lá para pegar a decorrência certinha, para você ter o passo a passo. Cada vídeo ele é um manual de instrução prático, ético, de conhecimento de nós mesmos pelas pesquisas científicas que eu realizo. Agora, de fora do corpo, de fora para dentro do corpo, eu não consigo mandar em nada. Não posso fazer nada. Porém, de dentro para fora, eu consigo fazer tudo. Então, na leitura que a gente está tendo aqui, química, vem de fora para dentro, eu não posso fazer nada. Agora, o absoluto das informações é de dentro para fora. Então, antes de eu emitir elas para fora, eu tenho um controle sobre o absoluto. Entendeu? Será que você entendeu? Isso é fantástico. Ou seja, eu consigo controlar o absoluto das informações e da física até de dentro para fora. Porém, de fora para dentro é relacionado química e as leis da natureza são absolutas para todos na reprodução da realidade. Então, a química do corpo e a física, eles trabalham de formas opostas dentro do nosso corpo. A lei da gravidade é igual para todo mundo, a lei da intensidade é igual para todo mundo, a lei da segunda termodinâmica é igual para todo mundo, a lei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço é igual para todos nós. Então, quando nós vemos de dentro para fora é igual, agora de fora para dentro é desigual, porque o que entra, o que nós absorvemos é diferente. Então a luz está ali batendo no objeto, ele é verde, azul, violeta. Porém, a outra pessoa que está vendo comigo, ela aprendeu o nome técnico daquela química. Mas a química eu não consigo definir se é igual ou não. Eu só tenho palavras comunicáveis para dar uma direção do que eu quero dizer. Está doce, está amargo. Mas eu não sei o que é doce na sua boca, eu não sei o que é amargo na sua boca, se dá para comparar comigo. Então, por isso que o efeito, tem gente que aguenta comer pimenta, uma lagueta muito forte ali e tal, que outra pessoa não aguenta comer, entendeu? Então, algum elemento químico dela, algum sensor dela, não trata aquilo como uma consequência muito grande ali de fechar até a respiração e tal, né? Então, isso só é um elemento químico. E volto a dizer, do perfume, da estética de uma música, se você gosta mais disso, mais daquilo. E a parte emocional é a parte irracional do corpo. O que é irracionalidade? Não é pensado, é só sentido, é captado aquilo e você absorve aquilo. Entendeu? Quando você tem um controle muito grande de você, que você entendeu quem você é, uma pessoa no trânsito te xinga e você não consegue sentir raiva daquela pessoa.
aquele elemento químico que ele emitiu lá bate em você e não faz com que você se sinta ira. Você tem um autocontrole de você mesmo nesse aspecto. Entendeu? Essa é a diferença de você entender o que é absoluto e o que é química. Absoluto está de dentro para fora. E química está de fora para dentro, lendo pelo meu receptor. Eu vou te dar uma parábola aqui interessante para você entender o que é isso. Imagine a televisão da sua casa. Ela desligada, o sinal está passando ali. Ela ligou, o sinal está sendo reproduzido dentro dela. Porém, se você desligou a TV, o sinal continua ali. Só que você não vê. Você precisa de um receptor para ler aquele sinal. E como cada televisão é individual, vamos supor que uma TV teve problema no áudio e a outra não, para reproduzir. Então uma está reproduzindo imagem e áudio e a outra está só a imagem, não está saindo palavra nenhuma ali naquele vídeo. Então um ser humano para o outro, o receptor é as televisões. E as leis que está passando aqui é o sinal da TV. Então o sinal não muda. Só que a televisão muda. A televisão muda de canal, que ela lê outro sinal que está passando no mesmo ambiente. Então tudo está acontecendo agora. Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente amando, tem gente sendo traído, tem gente com fome, tem gente passando mal de tanto comer agora. Está tudo agora acontecendo. Só que o canal, que é essa vibração, esse sentido químico, é individual para cada um de nós. Por isso que a gente não está conseguindo ver que tudo está acontecendo agora. Um está nascendo e outro está morrendo. Entendeu? E a gente tem a capacidade de enxergar só a limitação que o nosso corpo prevê. Mas com a mente você consegue entender que você está no passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Nós somos 3 elementos que constituem de uma coisa só. E aí que está a grande magia do negócio. Não é misticismo, eu falo magia porque eu me enxergo encantado nisso, quando eu consigo enxergar isso. Eu estou aqui, eu posso só mandar no que daqui para fora, eu só consigo mandar nisso, de fora para dentro eu não consigo mandar, porém eu entender que eu sou tudo ao mesmo tempo. É fantástico. Uma coisa que é invisível e se torna real dentro de nós pelos nossos 5 sentidos, como o som, que é ondas percorrendo pelo espaço vago. O olfato também. Então é por isso que a gente sentimos perfume e tal. A lei de 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, ele já é um pouco... Você precisa estar muito perto para aquilo ali funcionar, né? Quando uma pessoa te toca, você sente aquilo lá. Tem aquelas pessoas que ficam conversando com você, e aí, não sei o que lá, e tocando e tal. Ele acaba até desrespeitando também o espaço da outra pessoa. Então, o que tem a ver a química com os nossos pensamentos, com o princípio das coisas? Na química, nada é exato, porque cada corpo está produzindo a sua própria realidade. Então, desculpa o barulho, gente. Então, na química não tem nada exato, porque cada corpo é cada receptor que está reproduzindo fora aquilo que ele está absorvendo dentro. Então, um perfume não é igual para outra pessoa, por isso que muitas pessoas discutem: o perfume tá bom ou tá ruim, você gostou ou não gostou? E vai ter várias opiniões sobre aquilo. A música, que é legal, é ruim, aquela música. Então, o elemento químico é indiscutível. Porém, uma pesquisa que eu fiz alega que 90% de toda a comunicação humana é referente química, um tentando provar para o outro que aquilo que ele sente é melhor do que o outro sente, mas isso é impossível acontecer, porque eu teria que estar dentro do corpo da outra pessoa, pegando os elementos químicos dela, que é os 5 sentidos que está lendo, para mim ter uma comparação palpável, para mim ter uma comparação exata daquilo. Mas isso é impossível, então não tem como 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, imagine eu tendo essa sensibilidade. E qual que é a maior das ignorâncias de comunicação humana? É referente química. Agora, tem a beleza estética, como uma paisagem, que provavelmente a estética de uma paisagem, uma estética tirando poluição visual, tirando essas coisas, a estética bonita, um quadro, uma música bem orquestrada, uma música bem...
ela vai alcançar um nível quase 100% da aprovação de todos nós. E quando eu deixo de respeitar o meu próximo pelos 5 sentidos, eu estou interferindo nisso. Então, da mesma forma que existe aquela frase, não discute religião, não discute política e não discute futebol. Isso também é um elemento químico de aprovação, do que eu gosto e do que eu não gosto. Agora vamos para o absoluto sobre informação, que já não é química. Então a química é um parâmetro que eu estou discutindo, imagina um 360 graus, a química está aqui, em volta. Depende do seu ponto de vista, se você está olhando para um lado ou para o outro. Agora o absoluto ele vai no núcleo, então tem os 360 graus e no núcleo está o absoluto sobre informação, aquilo que é igual para mim e para qualquer outra pessoa. Não importa o gênero, não importa a cor, não importa a idade, não importa o século que aquela pessoa nasceu ou se vai nascer ainda, aquilo que é absoluto é igual para todos os seres humanos. Como o oxigênio que está fazendo o seu corpo se alimentar, como a água com pH que você necessita tomar básico. Então isso é absoluto sobre informação. O que não é absoluto sobre informação é química. Então eu vou citar outros exemplos para você entender melhor. Conteúdo químico, até de você estar assistindo no cinema, aquilo ali é várias ações químicas ali que traz a empatia de você se colocar naquele lugar e trazer aquele sentimento para dentro. Porém, aquilo está vindo de fora para dentro. O conhecimento de si mesmo, ele tem que vir de dentro para fora. E aí você não vai se alterar elementalmente químico, que eu estou falando, não vai se alterar pelo elemento químico, por aquilo que está fora. E sim ter uma junção de entendimento. Será que eu estou fazendo essa leitura química ou será que eu estou fazendo essa leitura no absoluto de informação? Quando nós fazemos a leitura no absoluto de informações, há menos briga, há menos contenda, há menos tudo de negativo. Então, lá na segunda aula, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, se for na segunda, o mais com mais que é igual a mais e menos com menos que é igual a menos, que eu explico lá, ele é o absoluto sobre informação. O menos com mais que é igual a menos e mais com menos que é igual a menos, lá é a química que está interagindo ali. Então, toda discussão química gera discórdia, gera desconcordância, porque não temos como provar que o bolo que eu comi é o mesmo bolo que você está comendo, porque o meu corpo está produzindo aquele paladar dentro da minha boca. Elementos básicos agora. Se você estiver gripado, o gosto do seu paladar você já vai sentir diferença, entendeu? Então a gripe afetou o seu receptor do seu paladar, tá bom, gente? Então essa aula, essa instrução é que o que essa ferramenta que eu quero dizer, quanto mais entendimento nós temos sobre as ações e consequências que o nosso corpo produz e como que a gente coloca isso para fora, né? Ou absorvemos de fora para dentro, que é comprando uma ideia de alguém, a gente entende o porquê que aquilo acontece. E entendendo como que acontece, tem como a gente prever coisas que nós não conseguimos prever antes pelas emoções. E com essa conclusão a gente interpretamos igual essa paisagem que gera um bem-estar dentro de nós. Então o que está fora entrando para dentro é química. Então se eu tiver em uma favela, se eu tiver em um lixão, tudo isso vai gerar um atrito visual dentro de mim. Porém, de dentro para fora é o absoluto. Então se eu tenho paz, harmonia dentro de mim, eu torno um lixão e faço dele um jardim. Agora, se eu tenho um lixão dentro de mim, ainda eu vou me estabelecer com aquilo e ficar confortável dentro daquele ambiente horrível. E fazendo dessa forma, não importa o que o mundo faça para mim, mas importa o que eu faça para o mundo. Então, o absoluto de informação de dentro para fora é o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho e transformo tudo. E na transformação de tudo, você não importa o que a vida traz para você, mas importa o que você faz da vida.
Então, o belo, o verdadeiro belo está dentro de nós, que reproduzimos fora. E quando a gente não controlamos, aquilo que está fora nos controla e a gente se conformamos com a paisagem, com a circunferência, com a educação, com o crime, com o latrocínio, com tudo que é aquilo que é de negativo, porque você não se conhece. Então dá para a gente mudar sim o nosso futuro. Muito obrigado.